E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora a gente aqui fora do quadro, na nossa tecnologia digital, no nosso querido GeoGebra, né, que tanto amamos e usamos e é útil para a gente na matemática, beleza? Para poder ver função modular. Trouxe o GeoGebra todo limpinho aqui, ó, sem nada já pronto, porque a gente vai construir. Afinal de contas, a função modular, nós vimos a definição na aula anterior, tá? F de x igual ao módulo de x é o equivalente a um f de x para uma função de duas sentenças, x se x for positivo, ou o oposto de x se x for número negativo. O módulo sempre fica positivo, beleza? Não vamos aqui hoje falar função de várias sentenças. Nossas próximas aulas à frente vamos trazer funções de várias sentenças aqui no GeoGebra. Eu vou usar o comando do módulo diretamente, tá? Eu só quero observar algumas características a partir de funções já conhecidas, como por exemplo, uma função do primeiro grau, x mais 2, por exemplo, tá? Eu tenho a função x mais 2, eu sei esboçá-la, né? Lá no ambiente lápis e papel também, onde intercepta o eixo das ordenadas, onde intercepta o eixo das abscissas, é só igualar aqui a zero, que é o zero da função. Enfim, tá? Isso vimos nas aulas de função do primeiro grau. Vamos prosseguir. Com o módulo, eu posso estar fazendo a aplicação do módulo em várias funções, e eu vou fazer isso com as funções que nós conhecemos anteriormente, a exponencial, a logarítmica, a do segundo grau e a do primeiro grau, beleza? Então, se liga. Eu tenho a função f de x igual a x mais 2. Essa a gente já está super sabido de resolver e tal, tal, tal. Se eu quiser a função módulo de uma f de x, uma g de x igual ao módulo de x mais 2. Vou considerar uma outra função, g de x, igual a ABS. O comando para colocar módulo é ABS, que indica valor absoluto. Já falamos isso no início das aulas de módulo, tá? ABS de x mais 2. Aqui no interior você digita o que você quer, que é o que estará dentro do módulo, beleza? Se liga. Pronto. Consideramos a função módulo de x mais 2 e consideremos agora a função x mais 2, tá? Vamos fazer uma interpretação rápida. Vamos colocar uma sobreposta à outra, tá? Olha o que acontece rapidamente. É como se eu tivesse, e eu estou tendo, um rebatimento dessa parte do gráfico que representa as imagens, que está associada a pontos com imagens negativas. Essa parte do gráfico ela se rebateu aqui para cima. Olha só, a imagem do menos 3, por exemplo, se eu calculo f de menos 4 e menos 4 e f de menos 4. Ok, eu tenho esse ponto A, tá? Se eu calcular o menos 4 e o g de menos 4, o que é que eu obtenho? Eu obtenho um ponto B que é simétrico a esse ponto A em relação ao eixo X. Isso vai acontecer com todos os outros pontos. Por exemplo, se eu tiver um ponto genérico, eu considero esse A como ponto genérico, tá? Vou considerar um valor A qualquer, que é do controle deslizante. Criarei um controle deslizante. Digitei esse A aqui a mais, deixa eu apagar. Pronto. Criei o controle deslizante. Ok? Então, meu ponto A agora é variável que percorre a função f. Beleza? Vou fazer o mesmo aqui para o ponto B. Vou considerar esse mesmo A, porque esse A vai representar um valor do domínio que eu estou jogando. E um G de A. Ok? Então, quando eu movimento, aqui é para a gente observar. Os valores de x que já são positivos, os valores de x, né, antes do menos 2, que é o momento, né, é o zero da função, o momento em que a função x mais 2 muda de sinal de positiva para negativa, isso a gente sabe do estudo do sinal, tá? Para os valores maiores, as imagens das duas funções, tanto da x mais 2 quanto a módulo de x mais 2, são iguais. Mas no momento que eu considero valores menores, olha a simetria, tá? Os valores da minha função original são negativos e os valores da módulo de x são positivos, o que não é estranho.
Nós vimos na definição de módulo que o módulo de alguém sempre se torna positivo, independente desse alguém ser positivo, tá? Porque quando eu jogo valores maiores do que menos 2, isso aqui continua positivo, beleza? Módulo de positivo continua positivo. Módulo de algo negativo, menos 1.4, quando eu jogo menos 3.4 aqui, e assim vai. Ele se tornará positivo, ó. Antes era menos 1.4, em módulo 1.4, beleza? Então, o que é que eu quero observar disso aqui? Para considerar uma função qualquer, vamos apagar isso aqui, tá? Vamos fazer uma outra opção, com função do primeiro grau ainda. Uma f de x igual a 4 menos 3x, uma função decrescente. A gente tem aqui, né, a raiz ela não é bonitinha, igualando a zero vai dar 4 terços, isso mesmo, você calcula o zero da função aqui, é só igualar a zero, simples, a gente aprendeu nas aulas anteriores. Beleza, aqui é 4 terços, ok? Então, o que é que acontece se eu considerar o módulo todo nessa função, o módulo todo dessa expressão, ou seja, pensar na função de uma g igual a módulo de 4 menos 3x. O que é que vai acontecer? Simplesmente eu não preciso me preocupar. Eu sei esboçar essa função. Basta, então, pegar a parte que gera imagens negativas e rebatê-la, tá? Para cá, para cima. Ok? Vamos ver. Considerando a G igual a ABS, que é o módulo, de 4 menos 3x. Pronto. É simplesmente essa função G que tem aqui essa parte como simétrica, a parte negativa, porém se torna positiva. Beleza? Simples. Tudo bem? Então, quando eu me deparar com o módulo em toda uma expressão, basta eu pensar na função que está dentro do módulo, a expressão da função que está dentro do módulo, se for uma função do primeiro grau, ou também vale para uma função do segundo grau. Eu vou apagar, para a gente fazer bem passo a passo, e pensar agora numa função do segundo grau. Olha só, uma f de x igual a um x² menos 3x mais 4. Aqui a gente fica... Essa daqui não, porque ela não tem imagens negativas, só positivas. Vou botar aqui menos 2. Pronto, essa daqui está bonitinha. Eu não me preocupo com as raízes, possivelmente são raízes irracionais, não sei o delta aqui. Tem raízes reais, claro, né? Delta aqui vai dar b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 4, dá 17. Raiz irracional, beleza. Mas não importa, a gente está na nossa tecnologia. O que importa é o seguinte: quando eu considero essa função, em alguns momentos ela tem imagem positiva, em outros momentos ela tem imagem negativa. Se eu considerar uma g igual ao módulo daquela expressão, ABS, você pode escrever a expressão ou simplesmente considerar o módulo de f. Pronto. Essa é uma nova função g. Eu botei o módulo de f para poder não precisar escrever a expressão toda de novo, tá? Vamos ser práticos com o GeoGebra. O que aconteceu? Algo similar ao que aconteceu com a função do primeiro grau. As imagens que eram negativas, elas se tornaram positivas, porque eu estou pondo o módulo em toda a expressão. Estou dizendo que eu tinha essa expressão, escondendo essa, que ora tinha imagens positivas, ora tinha imagens negativas, e depois voltava a ter imagens positivas. Se eu puser o módulo nessa expressão toda, eu estou afirmando que eu só quero que as imagens sejam positivas. Então, as imagens que são negativas, como estão em módulo, elas se tornarão positivas, tá? Eu pegarei o simétrico, o simétrico ou oposto, eu posso também chamar simétrico, beleza? E aí acontece isso. A minha função modular, ela terá esse comportamento. A minha função modular para x ao quadrado menos 3x menos 2, o módulo dessa expressão. Beleza? Se a gente pegar nos nossos pontinhos aqui, que nem fizemos agora há pouco, um A e um F de A, pronto, e um outro ponto A e G de A. Pronto. Ao movimentar o meu controle, está até acontecendo aqui a simetria, né? Quando é positiva, os pontos se encontram, as imagens são as mesmas, não precisa, eu vou considerar o mesmo valor, tá? Mas no negativo,
No módulo, eu teria o simétrico da função original. Então, na prática, você está esboçando isso no lápis e papel. Basta fazer o gráfico da sua querida função do segundo grau e rebatê-lo, tá? Porque as imagens são positivas. Não é um rebatimento porque tem que rebater. É porque a gente, como viu a definição, sabe que isso é positivo. Isso funciona para qualquer outra função, meus queridos, tá? Por exemplo, se eu tiver uma função exponencial. Mas aí vamos fazer umas interpretações também, né? Eu tenho a função exponencial 3 elevado a x. O que é que vocês acham? Se eu considerar o módulo dessa expressão, vai mudar alguma coisa? Não. Por quê? Porque isso aqui já é maior do que zero. As imagens, inclusive, nunca são iguais a zero, né? O conjunto imagem aqui é R mais asterisco, tá? Vou fazer só para que vocês enxerguem a ABS da minha F, que é o módulo de 3x. É a mesma função, porque eu estou colocando o que é positivo em módulo, continua positivo. Beleza? Mas, se eu considero uma função logarítmica, por exemplo, uma base qualquer, uma base 2, log de x na base 2, essa função que a gente está super acostumado a ver. A gente sabe que aqui, log de 1 em qualquer base, né, aproveitando e revisando as aulas anteriores, é zero, tá? Então aqui é quando a imagem é nula. Se eu considerar o módulo disso, uma g de x, igual ao módulo dessa f, desse log, ó, o que acontece? Eu deixo positiva, ela se torna positiva, beleza? Então, quando eu tiver o módulo na expressão da função toda, é leitura, é só você ler. Eu tinha log, esse log tem imagens positivas e negativas. Se eu puser isso em módulo, as imagens sairão apenas positivas. O que era negativo, eu considerarei o seu simétrico em relação ao eixo x, porque eu estou pegando imagens simétricas. Imagens estão no eixo y. Antes eram negativas, agora são positivas. Se liga, beleza? Então, quando eu tiver módulo numa expressão toda, numa expressão que eu conheça, basta construir o gráfico da expressão que eu conheço, seja um log, uma exponencial, seja uma função do primeiro grau, do segundo grau, por enquanto essas 4, mas vale para qualquer outra situação de funções. Nas próximas aulas vamos ver isso também, tá? Que vamos misturar tudo, beleza? Então, basta considerar o módulo e rebater, tá? Por falar nisso, se eu tenho o meu... Esse log eu acrescento 2. A gente sabe que se a gente acrescenta 2, deixa eu acrescentar aqui o 2, somar 2, pronto. A minha função exponencial, ela cresce. Como eu já chamei aqui da f, eu já estou alterando no módulo também, tá? Ela cresce não, ela translada, tá? Então a parte negativa agora é a partir desse lugar. E é essa daqui que tem o rebatimento, beleza? Então você primeiro constrói a função com a sua translação, tá? Ela estava aqui, eu subi 2 unidades, que a gente aprendeu isso nas aulas anteriores com log, com exponencial, com função do segundo grau. E agora, o negativo, as imagens negativas começam a partir desse valor, ok? Portanto, o rebatimento só é a partir desse valor e não mais aqui. Aconteceria aqui se eu tivesse a seguinte situação. Vou deixar essas daqui aqui. E vou criar uma H igual a ABS de log, deixa eu escrever log direito, log na base 2 de x, pronto, ali ele está aparecendo de novo. Só que eu vou somar esse log, esse módulo, na verdade, com 2. Qual é a diferença desse para esse? Tudo é leitura, tudo é interpretação. Essa situação eu tenho o quê? Vou considerar uma F1 só para a gente lembrar. F1 de x igual a log na base 2 de x. Estou fazendo com um exemplo só, mas é tudo similar com outros valores, outros números, outras bases. Então aqui, só para a gente fazer uns comparativos. Eu tinha log, tá? Se eu considero o módulo, né, uma função G1, já que eu estou chamando várias funções, deixa aqui que a gente vai interpretar agora, tá? Igual a ABS dessa F1. Pronto. Beleza. Então vamos aqui fazer nossos raciocínios, nosso estudo.
eu tenho esse, foi o que a gente viu agora há pouco, em módulo, que é negativo, se torna. Mas, se eu tiver isso e acrescer 2 unidades, eu estou transladando, beleza? Beleza. Se eu tiver o módulo disso e acrescer 2 unidades, eu estou pegando o módulo e subindo. Então, tudo é leitura. Qual é a leitura aqui? Aqui eu tinha só o log de x na base 2. Aqui eu tenho o módulo de x na base 2. Então, tudo que está no log de x na base 2 se torna positivo. Posteriormente, eu tenho log de x na base 2 em módulo somado com 2. Então, primeiro eu penso no módulo do log, que é esse gráfico, e translado 2 unidades. As imagens são positivas, mas elas ainda sobem 2 unidades para cada imagem que eu tiver, beleza? Tudo é leitura, tudo é interpretação simples de se fazer, tá? Dá para a gente brincar muito com gráficos das funções, pensando nas possíveis translações, tá? Por falar em translações, vamos pensar em outra possibilidade de translação que é bem interessante para a gente, ok? Eu vou considerar uma f de x igual a x mais 3, a nossa função do primeiro grau. Beleza. Deixei ela aqui bonitinha. A gente sabe que colocando o módulo nela toda, o rebatimento vai ocorrer aqui. Acabamos de ver, porque as imagens não ficariam negativas, botando o módulo na expressão toda. Eu não vou ter imagens negativas. Mas, se eu puser módulo apenas na variável x, ABS apenas do x, e não mais no 3. E não no x mais 3, perdão. Olha o que aconteceu. Vamos fazer agora outra interpretação. Vixe, teve um rebatimento em relação a uma reta aqui? Não, a interpretação não é essa. O que a gente pensa? Deixa eu diminuir para a gente ver melhor. O que a gente pensa aqui? Qual é a nossa interpretação? Esse x mais 3, eu admito, eu consigo colocar valores de x tanto positivos quanto negativos. Inclusive, eu vou pegar o nosso ponto genérico aqui, A e f de A. Pronto. E vou pegar o ponto genérico A e G de A. Beleza? Pronto. Aqui nessa situação, onde os x são positivos, as duas funções caminham iguais. Ó, agora, quando eu chego no 3, perdão, no 0, no x igual a 0, módulo de 0 ainda é 0, fica em 3. Mas quando vai para o negativo, olha o que acontece. O x, ele em menos 1.2, a imagem é 4 e 8, e a imagem, perdão, no menos 1.2, a imagem para o B é 4 e 2, que é a imagem no módulo, tá? E a imagem para o A é 1.8, tá? Eles têm uma simetria, tem uma separação, é como se tivesse uma outra reta aqui, mas não preciso pensar nessa reta. Qual é a interpretação que eu devo fazer nessa situação, tá? Olha só, se eu considerar outro ponto, ao invés desse ponto agora A, eu vou considerar um ponto menos A e f de menos A aqui. Pronto. Agora fica melhor para mim. Pensando aqui nos negativos. Pronto. Eu coloquei o meu A. Não, deixa nesse momento. Esse aqui não me interessa, não. Eu coloquei o meu A, né? O meu A sendo negativo na função modular. Para a função f, esse A automaticamente é o quê? Positivo. O que é que eu tenho de interpretação aqui? Quando acontece isso, ó, quando eu coloco o módulo apenas na variável independente da minha função, eu estou dizendo o seguinte, que se eu colocar valores positivos aqui, eles terão a mesma imagem dos valores o quê? Negativos. Ó, 2.9 menos 2.9. Ambos têm 5.9 de imagem. 3.6 e menos 3.6. Pensando só na modular, tá? Ambos têm o mesmo valor de imagem. Então, na prática, o que é que eu vou fazer?
eu posso pensar na minha função original, deixa eu esconder esse ponto B, pensar na minha função original sem o módulo, tiro o módulo dela, tá? E faço exatamente o que? Eu farei um rebatimento dessa função, não mais agora em relação ao eixo x, mas sim em relação ao eixo y, tá? Existe uma simetria entre esses pontos, beleza, ó. Eles são simétricos em relação ao eixo y, beleza? Eu pego o momento que intercepta o eixo y e nesse momento eu faço um espelhamento da parte positiva, porque tanto faz jogar valores positivos quanto negativos, simétricos, vai gerar o mesmo resultado aqui, o resultado do positivo, tá? Porque esse módulo sempre vai gerar valores positivos. Vai acontecer o mesmo com outras funções. Por exemplo, olha só, tomar cuidado para essa aula não ficar muito extensa. Se eu considerar x ao quadrado mais 3x mais 1, pronto, considerar essa função aqui bonitinha. A gente sabe que ela em módulo, essa parte negativa, ela rebate e vem para cá, beleza? Mas o que é que vai acontecer com o módulo se eu puser, vou botar aqui uma F1, para não chamar G de novo, se eu puser o módulo em todas as variáveis, ou melhor, na variável independente, que é o x, isso elevado ao quadrado, que dá no mesmo, eu já vou falar esse dá no mesmo, mais 3x mais 1. É isso? Ah, não, mas aqui eu vou botar também módulo. Vou botar em todas, tá? Todo lugar onde tem a variável. Olha o que aconteceu. Coloquei módulo na variável independente em todos os locais que ela aparece. O que acontece? Eu tinha essa parte positiva aqui, essas imagens que aconteciam para os valores positivos do eixo x. Na modular, quando eu ponho módulo nesses valores, significa que os valores negativos, que são simétricos a esses valores daqui, darão a mesma imagem. Então, todas as vezes que eu colocar um módulo, não na expressão toda, colocar apenas em cada uma das variáveis, da variável dependente, cada local da variável independente, o rebatimento, a simetria do gráfico será o gráfico básico, sem o módulo, transladado não, espelhado, tá? Em relação ao eixo y, beleza? Eu vou parar essa aula aqui para não ficar muito extensa e vou voltar na próxima aula ainda no GeoGebra para a gente ver mais situações com função modular, beleza? Curte, compartilha, se inscreveu se não se inscreve. Valeu, galera, e até a próxima aula.